Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, você que tem nos acompanhado há tanto tempo e você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo a este canal que procura levar você às várias formas de poder se encontrar com Deus, trabalhar essa dimensão da intimidade e também tocar em assuntos que são especiais, que passam pela nossa história. E hoje eu queria justamente falar sobre este tema, a nossa história. Muitas vezes é difícil voltar naquilo que são os acontecimentos ou falar deles. Por outras vezes, como nós passamos a comunicar a nossa história pode dizer muito sobre aquilo que nós estamos então construindo sobre a nossa vida. Você costuma a falar da tua história para outras pessoas? Como é isso para você? Como você expressa essa história? Eu queria utilizar de forma especial dos textos então de Santa Teresinha para falarmos um pouquinho sobre isso. Através da vida desta santa, percorrer um caminho que também ela fez na vida dela. Então vou pegar então um trecho justamente da história de uma alma e vamos ler juntos. Esse trecho diz assim: Encontro-me no momento da minha existência em que posso lançar um olhar sobre o passado. Minha alma amadureceu no crisol das provações exteriores e interiores. Encontro-me então no momento que eu posso lançar o meu olhar sobre a minha história. Por quê? Porque às vezes no momento que a gente está da nossa vida, lançar um olhar sobre a nossa história pode fazer-nos fixar sobre coisas difíceis, abrir caminhos que não eram o tempo. Uma das coisas difíceis que acontece é quando a pessoa começa a abrir coisas da sua história, trabalhar coisas da sua história, mas ainda não há um amadurecimento. E quando isso acontece, começa a acontecer gargalos, dificuldades. Às vezes a pessoa para naquilo, aquilo gera uma desolação, há um sofrimento muito grande de olhar aquela história. Por isso, é importante perceber quando o Senhor vai trazendo ao nosso coração algumas situações da nossa vida. Quando o Senhor vai despertando aquilo dentro da nossa história, quando o Senhor vai como que, ao trazendo essas lembranças, fazendo você ver aquilo que você precisa perdoar, aquilo que você precisa crescer, os passos que você tem que renunciar de muitas vezes até palavras que você disse a você mesmo. Enfim, ela começa então, Santa Teresinha, a lançar o seu olhar sobre a sua história. Agora estamos aqui no começo deste livro e ela justamente vai fazendo isso a pedido da sua irmã e ela percebe que este é o momento dela fazer isso. E ela fala porque aconteceu as provações interiores e exteriores que fazem ela crescer. Santa Teresinha vai dizer assim, ainda na sua história: parece-me que se uma florzinha pudesse falar, contaria simplesmente o que Deus fez por ela, sem procurar esconder os presentes por ele concedido. Quando ela vai então contar essa história, ela conta agora olhando para aquilo que Deus fez por ela. Muitas vezes, quando nós ouvimos essas histórias estão recheadas de acontecimentos, de graça e de desafios superados. E isso é maravilhoso quando ouvimos histórias que pessoas se superaram, de crescimento, de restauração, histórias que passaram realmente por esse crivo, por essa enxurrada de dificuldades e agora podem contemplar a graça, a bênção. Mas quando nós olhamos para essa história e já percebemos nos pequenos detalhes a presença de Deus e começamos a falar mais daquela presença do que da própria história, porque é como se Deus tomasse então o protagonismo, ele fosse o primeiro e a história é um pano de fundo. Deus está contando a sua história de amor através da minha história. Olha como é um detalhe simples, mas que pode mudar, porque isso significa a mudança de olhar nossa para a nossa história, quando nós começamos a ver Deus e a consequência da ação dele na nossa história. E às vezes na nossa história parece que existem buracos de ausência de Deus.
quando a alma passa justamente por essas experiências interiores e exteriores que a fazem crescer, ela começa pela fé a perceber que Deus estava até naqueles momentos, naquelas dificuldades, e ela começa a contar. Nós temos uma história que ilustra bem isso da nossa fundadora, Maria Paula, uma das nossas fundadoras da comunidade, que antes de morrer, ela recebe a visita da mãe. Ela é italiana, a mãe chega da Itália, e a mãe começa a contar todas as coisas que a Maria Paula fazia, quando ela muitas vezes pegava um morador de rua, colocava para dentro de casa e colocava ali as melhores taças, o melhor prato, servia aquele pobre como se estivesse servindo ao rico. Hoje isso faz parte da nossa espiritualidade, que o pobre seja tratado como rico e o rico como pobre. Ela fazia isso quando era pequenina, muitas vezes ajudava as pessoas e principalmente tinha um carisma extraordinário com as crianças. A mãe dizia, ninguém conseguia colocar aquelas crianças quietas, e Maria Paula conseguia com facilidade. Maria Paula olhava para a mãe enquanto ela contava e dizia assim: mãe, isso não importa, não importa o que eu fiz, importa o que Deus fez em mim. Olha que visão. Olha a mudança. Ela deixa o protagonismo dela na sua própria história para dá-lo a Deus. Isso não significa uma pessoa que não tem consciência das suas escolhas, não significa uma pessoa superficial ou que de certa forma se desresponsabilizou pela sua história. Não, pelo contrário, ela começa a ver a Deus e sabe que é a resposta que ela dá. Tudo que ela fez, na verdade, é para Ele. E se por alguma coisa que tenha acontecido de errado, foi que ela não conseguiu respondê-lo como ele deveria ser respondido. Começa a ver a história de uma outra forma. Assim você é convidado a ver a tua história. Peça a Deus de poder ver e contar a sua história com Ele sempre no protagonismo. Eu falo isso principalmente para você que é pai, que é mãe ou que pretende ser pai ou mãe. Nossos filhos precisam aprender a escutarem as histórias de Deus na nossa vida. É muito importante que ele saiba o quantos desafios você superou, mas mais importante, o que Deus fez com você e te permitiu superar tantos desafios, de tal forma que aquilo que tanto se fazia na antiguidade, aonde se passavam as histórias de pai para filho, e por isso nós temos uma tradição oral que agora com o tempo se transformou numa tradição escrita que chega até nós. Você sabe qual foi a ação de Deus na história dos seus avós, na história dos seus pais? Talvez você saiba, talvez você não teve essa oportunidade, mas você pode começar isso a partir de você e criar tudo isso nas suas próximas gerações. E é um pouco de tudo isso que Santa Teresinha começa então a escrever a história de uma alma, que será então um livro que será lido por tantas pessoas. Você vai ver logo aqui que ela achava que escrevia isso somente para sua irmã. E olha o que Deus faz, porque não é a história somente dela, é uma história de uma alma, e é uma história de Deus que se realiza em uma alma, e que, portanto, pode ser a história de todos nós. Por isso, quem sabe, quando nós aprendemos a falar e a ver a história nossa de uma maneira diferente, mais profunda, ela será a história de todos nós. Um grande abraço, pense um pouquinho sobre isso, Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.